Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio e eu tô aqui para mais um vídeo sobre cultura coreana. A culinária sul-coreana, ela mudou muito ao longo dos anos, mas uma característica é base dentro dos seus pratos: a harmonia. É muito comum dentro dos pratos típicos sul-coreanos a gente encontrar uma harmonia muito grande entre, por exemplo, doce e salgado, azedo e amargo. E essa harmonia que eu tô falando não se resume apenas ao sabor dos pratos, mas também à aparência. Os pratos da culinária sul-coreana costumam ser vibrantes, com diversas cores que sempre estão em harmonia. Ainda falando da sua essência, a culinária sul-coreana tem como tradição ser servida em grandes pratos para que as pessoas possam comer juntas. Não só isso, é também conhecida por ser uma das culinárias mais saudáveis do mundo, como a gente vai ver a seguir. Quando a gente está falando de culinária, é importante a gente entender que os eixos culinários são diferentes. Assim como a gente tem no Brasil, em que a culinária, por exemplo, do Nordeste é super diferente da culinária do Sul, na Coreia é da mesma forma. Isso porque cada região do país tem a sua própria história e o seu próprio desenvolvimento. Então esses eixos culinários são bem fáceis de ser visualizados dentro da Coreia. Por exemplo, se a gente pega Seoul, que foi o coração da dinastia Joseon, a gente vai ter um tipo de prato. Pratos mais refinados, pratos mais elegantes e complexos. Agora, se a gente pega, por exemplo, a província de Jeolla, a gente vai ter pratos muito mais voltados para a pimenta e também animais marinhos. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar sobre o kimchi, que é um dos alimentos sul-coreanos mais famosos hoje em dia. Bem, para quem não sabe, o kimchi ele é um fermentado de vegetais com diversos tipos de temperos. O kimchi ele surgiu antes mesmo dos Três Reinos e era uma fonte de vitaminas e fibras extremamente importante, principalmente durante o inverno. As aldeias, geralmente as pessoas se reuniam e faziam kimchi juntas, estocando em grandes vasos de cerâmica. Esses vasos de cerâmicas, chamados de hanari, eram estocados em grandes espaços chamados chantokte. Esses chantokte reuniam todos esses vasos de cerâmica para que o kimchi pudesse ser fermentado ao longo do tempo. Da mesma forma que, antigamente, no Brasil, as pessoas utilizavam a gordura para conservar os alimentos, o povo coreano também encontrou a sua forma de conservá-los. Então, durante o inverno, basicamente as pessoas faziam os alimentos, colocavam dentro dessas jarras de cerâmica e colocavam embaixo da terra durante a neve, por exemplo. Dessa forma, os alimentos ficavam conservados e prontos para serem utilizados. Então, o que começou como um alimento simples, hoje em dia conta com mais de 300 tipos. Geralmente as pessoas pensam que kimchi é simplesmente uma salada de acelga com pimenta, mas não é bem assim. Existem diversos tipos, como eu acabei de falar. Kimchis feitos com mais caldo, kimchis sem pimenta. Então, basicamente, no verão, as pessoas consomem um tipo de kimchi, no inverno elas consomem outro tipo, e isso também muda de acordo com o estado ou região da Coreia. Agora eu vou falar para vocês alguns pratos que são extremamente populares entre estrangeiros e também entre os sul-coreanos. Bulgogi é um prato feito com fatias de carne cortadas bem finas e marinadas em molho doce de soja e de gergelim. Essa carne geralmente é grelhada e servida com alface. Os registros apontam que esse prato surgiu no reino de Goguryeo e que ele era muito servido dentro da corte real. O japchae é um prato feito de macarrão de batata doce, servido com uma grande variedade de legumes e óleo de gergelim. Aliás, esse é um prato muito bom para quem é vegetariano, por exemplo, e quer apreciar um pouco mais sobre a culinária sul-coreana. O japchae foi servido pela primeira vez no século XVII, durante a dinastia Joseon, mais precisamente em um banquete real. Dentro de um registro chamado Diário Real do reinado de Gwanhwaekun, a gente tem uma passagem interessante falando um pouco sobre o japchae. Nessa passagem fala que o rei ele tinha um amigo super próximo que adorava fazer pratos diferentes e exóticos. O rei gostava tanto desses pratos que ele não aceitava nada que fosse diferente. Um desses pratos era exatamente o japchae.
O japchae passou a compor grandes acontecimentos na cultura sul-coreana e ser servido, por exemplo, em casamentos, festas de 60 anos e até mesmo aniversários. O tteokbokki é um prato feito com massas de arroz. Inicialmente, ele surgiu durante a dinastia Joseon com o chamado Unjun tteokbokki, que basicamente é um prato feito com essas massas de arroz, legumes e carne. Mais ou menos em meados de 1950, a pasta de pimenta gochujang foi adicionada a esse prato e se tornou extremamente popular. Atualmente, então, a gente tem uma série de formas de fazer o tteokbokki, com pimenta ou sem pimenta, acrescentando queijo, por exemplo, entre outros tipos. O kimbap é um prato conhecido como a refeição completa dentro de um rolinho. Basicamente, ele é feito com arroz enrolado em uma série de legumes e verduras, pode conter carne ou não conter carne, e é muito popular em piqueniques e dentro dos lanches escolares que as crianças levam. Hoje em dia, aliás, por conta da correria do mundo, é muito comum as pessoas fazerem um sanduíche de kimbap. Então, basicamente, as pessoas colocam os ingredientes e fecham como se fosse um sanduíche. Naengmyeon é um prato feito de macarrão de trigo sarraceno, e basicamente ele tem dois tipos. O haenaengmyeon, que é feito com peixe cru e molho de gochujang, molho de pimenta, e o mulnaengmyeon, que é basicamente feito com caldo sem pimenta. Sua origem é um pouco incerta, mas muitos acreditam que ele tenha surgido durante a dinastia Goguryeo, nas regiões montanhosas do norte da Península Coreana. Esse prato naengmyeon, ele tem um aspecto que lembra um pouco queijo derretido quando a gente come. E até por isso, ele precisa ser cortado com tesoura enquanto você come. O karpijim é um prato feito de costelas refogadas com cenouras, alho, nozes, castanhas, tudo isso regado pelo molho de soja e deixado para descansar por algumas horas. Por ser um dos cortes mais caros de carne que a gente tem, geralmente esse prato é consumido em grandes ocasiões, como por exemplo reuniões de família. Bem, é claro que não é só isso. Existem uma série de outros pratos para vocês conhecerem. Até agora eu falei com vocês sobre os principais pratos da culinária sul-coreana. Mas a título de curiosidade, eu queria falar um pouquinho sobre algumas regras de etiqueta à mesa. Como eu já citei anteriormente, os coreanos sempre prezam muito pelo respeito uns com os outros. Então a gente tem uma série de regras de etiquetas que foram criadas lá atrás na dinastia Joseon e que ainda são utilizadas até os dias de hoje. Por exemplo, os mais velhos, eles sempre sentam primeiro para fazer as suas refeições e também são sempre os primeiros a comerem. É muito comum a gente sempre agradecer antes de comer com a palavra 잘 먹겠습니다 e agradecer depois de comer com a palavra 잘 먹었습니다. Tudo bem? Não esqueçam. Além disso, é muito importante a gente respeitar a velocidade dos outros à mesa. Então, nunca comer rápido demais, mas também não comer lento demais. Sempre tentar seguir a mesma velocidade de todos. Além disso, é muito comum os mais novos se oferecerem para servir os mais velhos, em sinal de respeito. Por fim, os mais velhos são sempre os primeiros a se levantarem da mesa. Como vocês devem saber, os coreanos não utilizam garfo, mas sim um utensílio chamado chokara. O chokara, ele apresenta algumas particularidades quando comparado a alguns utensílios de outros países, como por exemplo o Japão e China. Primeiro, que o chokara, ele é feito de metal, enquanto os outros dois geralmente são feitos de madeira. Além disso, ele possui um tamanho intermediário quando comparado aos outros e também possui as pontas um pouco mais finas. Existem uma série de formas em que você pode segurar o seu próprio chokara. Taste of Harmony, Bibimbap. Bom, pessoal, eu falei uma série de coisas pra vocês aqui e agora eu quero saber quais desses pratos vocês já tiveram a oportunidade de experimentar. E se experimentaram, qual vocês mais gostaram? Deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!